Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. O Conselho Federal da OAB protagonizou uma iniciativa histórica ao realizar a cerimônia de instalação do grupo Legal G20 e reforçar o diálogo entre as ordens de advogados e outras entidades jurídicas das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. A solenidade aconteceu no Rio de Janeiro. Acompanhe. Durante a presidência do Brasil no G20, coube a nós reunir os representantes da advocacia de diferentes continentes para discutir temas de interesse geral. A advocacia mundial tem demandas muito semelhantes, a despeito das diferenças culturais, jurídicas e políticas. Estabilidade política, legitimidade jurídica, valores republicanos são ideias perseguidas por todos e todas nós. Temos um projeto histórico em comum: a luta em defesa da advocacia e, consequentemente, da justiça. No cruzamento de leis e culturas, o Legal G20 se torna um catalisador para a transformação ética e reinvenção do direito global. É em comunidade e por meio de deliberações conjuntas que fortalecemos a advocacia e a democracia para além de fronteiras geopolíticas. Senhoras e senhores, o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, os estandartes probatórios, a garantia de influenciar nos julgamentos por meio da sustentação oral, são exemplos de temas da advocacia global. Nossa agenda jurídica global, portanto, abrange o fortalecimento de direitos fundamentais da advocacia. Apenas uma advocacia fortalecida é capaz de enfrentar os arbítrios estatais e representar os cidadãos e cidadãs perante todos os tribunais. Defendemos uma justiça onde as leis não sejam apenas lidas, mas também ouvidas. O processo legal exige mais do que procedimentos, exige a voz da razão. O presidente do Comitê Executivo para a Implementação do Legal G20 e membro honorário vitalício da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, também participou da solenidade. Ele defendeu a importância da advocacia como instrumento de garantia de integração entre os países e ressaltou o papel do Brasil como defensor da paz e do diálogo como ferramenta para a prosperidade. Somente com regras jurídicas claras, com segurança jurídica, é que teremos um ambiente propício para o desenvolvimento econômico, social, para o desenvolvimento humano de todas as nossas nações. O Brasil possui um compromisso interno e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Queremos um mundo em paz, um mundo sem guerras, um mundo que aposte no diálogo, na conversa, um mundo que entenda, e nós advogados, mais do que ninguém, devemos ter essa pregação de que com o diálogo todas as controvérsias serão superadas, de que eventuais dissensos devem ter momentos formais, civilizatórios, adequados para a superação das diferenças e dos dissensos. A guerra não é uma opção jamais. A integração é a opção, o diálogo, a harmonia, em busca da construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, na comunidade de nações que queremos construir em todo o mundo. Por isso ficamos muito felizes, presidente Felipe Santa Cruz, quando aqui verificamos que tivemos a grata satisfação da presença de queridos líderes globais que aqui se encontram. A cada ano, como sabemos, o G20 muda de presidência. Este é o ano da presidência do Brasil. E certamente, a cada
momento de mudança de presidência, a ideia é que o Liga ao G20 siga essa mesma dinâmica e que tenhamos anualmente reuniões em cada país em que ocorrer a reunião dos chefes de estados do Liga ao G20, para que a advocacia mundial possa demonstrar, para além dos nossos escritórios, para além das nossas causas e dos nossos clientes, que nós temos um compromisso maior com o mundo em que vivemos, um compromisso em transformar esse mundo em um local mais humano, mais igualitário, em que todos tenham acesso às condições mínimas e básicas de vida e que todos possam progredir de acordo com as suas capacidades. Esse é o mundo de fraternidade, de tolerância que queremos construir. A advocacia mundial não faltará ao mundo em que vivemos. De mãos dadas, certamente estaremos ao lado da integração, do diálogo e da fraternidade na construção do mundo justo que todos nós queremos. Outras autoridades também participaram do evento. Detalhes que a gente confere agora. Como mulher advogada e dirigente de classe, reafirmo que a comunidade jurídica do Liga ao G20 deve comprometer-se com a liberdade, com a vida, com a proteção das mulheres em nossos territórios. Devemos seguir comprometidos com o direito das minorias políticas dentro e fora da advocacia. É nosso dever histórico, como advogados e advogadas, assegurar pluralidades étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de identidade, religiosas. Temos o potencial de avançar em sistemas sensíveis, em temas urgentes, como a economia verde, sustentabilidade, regulação internacional de novas tecnologias que transcendem barreiras econômicas e também remodelam marcos regulatórios e impactam diretamente no direito global. Pela voz do Liga ao G20, reafirmamos a defesa das prerrogativas da advocacia, que traz consigo uma noção de cidadania global, ativa e consciente. A advocacia global exige mais do que conhecimento. Exige a capacidade de pensar além-mar, onde leis locais se entrelacem com normas internacionais. Nosso maior gesto pedagógico nesse encontro é, portanto, fortalecer vínculo entre nações pela construção de um direito autêntico, horizontal e propositivo. Nós precisamos discutir como sociedade um marco legal, um ordenamento jurídico seguro que proteja a atuação de toda a sociedade e não gere um modelo de negócios predatório em que a extração abusiva de dados com um interesse totalmente comercial seja utilizado para mobilizar o discurso de ódio, a agressão e, muitas vezes, o cometimento de crimes nesse mesmo ambiente virtual. Senhoras e senhores, com esta observação, chego ao último ponto da minha exposição. Estamos falando em risco global, mas até agora só mencionamos o Estado Nacional. Na verdade, sabemos que a gestão dos riscos digitais demanda, sim, uma governança global. É por isso que, atualmente, na presidência do G20, o Brasil deseja também fomentar o debate sobre a regulação democrática da internet neste e em outros fóruns multilaterais. Não obstante as crescentes tensões internacionais e disputas geopolíticas, sabemos que iniciativas como essa, organizada pelo G20 e patrocinada pela Ordem dos Advogados do Brasil, ela é muito importante. Não teremos uma saída segura sem que o tema seja tratado do ponto de vista da governança global. E este fórum tem um papel fundamental para que essa discussão possa ser levada para outros países que integram o G20. A sociedade jurídica da China está disposta a trabalhar com todas as partes para promover a implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global, da Iniciativa de Segurança Global e da Iniciativa de Civilização Global na plataforma do G20. Esse diálogo é extremamente relevante para chegarmos aos objetivos do G20. Pelo meu entendimento, sem o engajamento das comunidades jurídicas, sem a troca de ideias, sem a apresentação de
soluções, essa tarefa não poderá ser atingida de maneira harmoniosa ou significativa. Precisamos desempenhar um outro papel muito importante no desenvolvimento das pontes e dos vínculos para encontrar as melhores condições econômicas, para encontrar a troca, o intercâmbio social, o respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente, e é disso que se trata nesse esforço do Legal G20. Parabéns, então, pelo esforço que está sendo realizado. Sempre contarão com o apoio das ordens e colégios dos advogados mexicanos. Vamos trabalhar de forma conjunta e que bom que tenhamos encontrado esses pontos de conexão para trabalhar por um México mais justo, um país mais justo e um planeta mais justo, tendo assim um espaço muito bem estruturado para a troca de ideias e para a troca também de mecanismos através dos quais nós possamos reforçar o comércio, a cultura e os laços que nos unem. E não para por aí. O encerramento do encontro contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Os 3 temas que desafiam o mundo foram destaques na apresentação do presidente da Corte: inteligência artificial, democracia e mudanças climáticas. Confira. Nós vivemos no Brasil algumas das vicissitudes que foram vividas no mundo. O populismo extremista pode ser de extrema esquerda ou de extrema direita, embora a característica atual seja a da extrema direita, e o que se viu e o que está se vendo hoje na imprensa é uma articulação global extremista de extrema direita que se utiliza das plataformas digitais para espalhar ódio, desinformação, teorias conspiratórias e destruir reputações. Esse é um momento muito delicado para a democracia, porque todos nós precisamos defender a liberdade de expressão, que é um dos valores mais importantes da democracia. Porém, o que tem acontecido em muitas situações é que por trás do biombo da liberdade de expressão se esconde um modelo de negócio que vive do engajamento. E triste como seja para a condição humana, o ódio, a mentira, a desinformação, a agressividade trazem muito mais engajamento do que a fala razoável, do que a fala racional, do que a fala moderada. E, portanto, há um incentivo perverso para a difusão do ódio, da mentira, da agressividade, da desinformação e das teorias conspiratórias. E muitas vezes se invoca a liberdade de expressão, quando, na verdade, o que há é um interesse comercial de obter mais cliques, mais acesso, mais engajamento pela difusão do ódio. E, portanto, é preciso traçar uma linha fina e muito difícil entre a preservação da liberdade de expressão e o esforço civilizatório de impedir que a humanidade descambe para uma época em que a circulação do ódio, da agressividade, da grosseria, que enriquece alguns, contamine o modo das pessoas viverem civilizadamente. É esse o momento que nós estamos vivendo. Essa é a dificuldade que nós estamos enfrentando. Porque a liberdade de expressão é muito importante, mas eu não gostaria de ver o mundo naufragar em pântanos de ódio em que as pessoas se ofendem e alguns estão ganhando dinheiro porque isso gera cliques. Não é singelo, não é moralmente barato, nem juridicamente fácil lidar com essa situação. Mudando de assunto, o Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou nesse mês o texto da PEC que vai encaminhar ao Congresso Nacional para assegurar à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais brasileiros, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe na entrevista do vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Rocha. Tivemos um grande debate realizado na última sessão do Pleno, em que a unanimidade dos conselheiros e conselheiras federais decidiram por requerer ao Congresso Nacional a PEC da sustentação oral. Uma modificação do artigo 133 da Constituição para reafirmar a imprescindibilidade da advocacia no sistema de justiça. E uma das formas que torna o advogado mais imprescindível é o direito à voz.
principalmente nas sessões de julgamento colegiadas, em todos e quaisquer tribunais desse país, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Eis porque nossa proposta prevê a sustentação oral presencial e síncrona, ou seja, ao mesmo tempo em que ocorre a sessão de julgamento, para que a advocacia possa não apenas fazer uso da palavra para expor as suas razões, mas também para eventualmente requerer uma questão de ordem que permita cada vez mais a defesa do direito de cada cidadão, de cada cidadã brasileiros que se utiliza do sistema de justiça para fazer valer os seus direitos. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. A Comissão Especial de Segurança Pública da OAB Nacional entregou ao presidente Beto Simonetti um projeto de lei de grande relevância para o cenário nacional, desenvolvido pela OAB do Rio Grande do Sul. O plano sugere a participação ativa da entidade nos cursos de capacitação de agentes de segurança pública. A OAB do Rio Grande do Sul iniciou esse projeto pioneiro no estado, onde nós firmamos termos de cooperação com todos os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Penal, para que nós possamos ter espaço de fala nos cursos de formação dos agentes de segurança pública. É uma medida preventiva de prerrogativa, onde nós vamos, a partir deste espaço e desta possibilidade de externarmos a nossa posição e a importância do respeito às prerrogativas, ir mudando uma cultura e também capacitando os agentes de segurança em relação a prerrogativas que, como sabemos, não são da advocacia, mas sim do cidadão, do nosso constituinte. A partir destes protocolos de intenções que foram firmados, nós temos um espaço que depende de cada um dos cursos de formação, o número de horas e o formato, mas este espaço nos é garantido para que nós possamos falar na formação desses agentes de segurança sobre a importância das nossas prerrogativas e capacitá-los, dizer quais são as prerrogativas que um advogado tem. E isso seguramente vai render frutos no futuro, porque sejam numa abordagem policial pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal ou pela Polícia Civil, aquele agente, delegado, agente, policial militar ou até um oficial graduado, estará capacitado em relação aos direitos que uma advogada e um advogado têm, que são as suas prerrogativas profissionais. Em sessão solene em comemoração ao aniversário de instalação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horn, destacou a centralidade e importância da Corte para o sistema jurídico do país. Ao longo de mais de 3 décadas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região se destaca por sua centralidade e importância para o sistema jurídico brasileiro. Com jurisdição sobre 12 estados e o Distrito Federal, o tribunal exerce a função fundamental de estabilizar a jurisprudência e concretizar direitos, sobretudo no campo dos direitos sociais. A natureza peculiar das demandas exige dos magistrados federais firmeza em suas decisões, que em muitos casos desfazem arbítrios perpetrados pelo próprio Estado. O Poder Judiciário é a última trincheira do cidadão na luta pelo direito. A advocacia tem a missão de amplificar os anseios dos jurisdicionados na condição de porta-voz constitucional da cidadania e indispensável à administração da justiça. Para que a voz da cidadania seja ouvida, confia-se na constante escuta ativa do Poder Judiciário. E nesse ponto, o TRF da Primeira Região é um exemplo a ser seguido por todos os tribunais brasileiros. Aqui, demandas da Advocacia Nacional são sempre recebidas com atenção e solucionadas com agilidade. Andando lado a lado, a Advocacia e o TRF1 fortalecem um ao outro mutuamente e, principalmente, o jurisdicionado e a democracia brasileira, pois compartilhamos o que há de mais importante: o compromisso com a concretização dos direitos fundamentais por meio do efetivo acesso
à justiça. E por isso, a advocacia brasileira celebra com regozijo os 35 anos do tribunal. A revista Justiça e Cidadania, edição de abril, já está disponível para leitura. A publicação deste mês evidencia os 35 anos do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe. Na publicação da revista, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, ressaltou que, como guardião da interpretação das leis infraconstitucionais e pacificador de questões que permeiam a sociedade, o STJ tem sido uma bússola de justiça e equidade. Desde sua criação, a Corte tem se destacado como um tribunal de excelência, responsável por zelar pela uniformidade da interpretação das leis federais. Ainda segundo o presidente da OAB Nacional, para a advocacia, o tribunal assume um papel ainda mais significativo e é crucial destacar decisões recentes que impactaram positivamente, entre elas a decisão sobre a obrigatoriedade de aplicação dos índices que constam no Código de Processo Civil para o cálculo dos honorários de sucumbência. Ao reconhecer a importância do trabalho dos advogados e estabelecer parâmetros claros para a remuneração justa de seus serviços, o STJ fortalece a cidadania e promove um ambiente mais justo para todos os envolvidos no sistema judiciário. Por fim, Beto destaca: ao celebrarmos os 35 anos do STJ, reconhecemos a importância do papel que este tribunal desempenha na construção de um sistema de justiça mais célere, eficiente, justo e acessível para todos os brasileiros. A OAB Nacional está comprometida em colaborar com o STJ, assegurando que o Tribunal da Cidadania permaneça como um bastião da justiça brasileira. A matéria na íntegra você confere em editorajc.com.br. Acesse e fique por dentro. A OAB do Rio Grande do Norte inaugurou a Casa da Advocacia em Mossoró. A diretoria do Conselho Federal da Ordem participou da solenidade. Em entrevista, o presidente da seccional, Aldo Medeiros, falou sobre a importância da interiorização e dos próximos passos em prol da advocacia. Nós estamos inaugurando, com a presença do presidente Beto Simonetti, em Mossoró, uma grande casa de apoio à advocacia, chama-se Casa Padre Sátiro Dantas, que é um advogado, padre e advogado, que morreu recentemente, e ele tem uma história de muita colaboração com o dia a dia da advocacia e com trabalhos na sociedade. Essa casa tem ambientes para entrevistas virtuais, tem ambientes para atendimento a clientes dos advogados que precisam de um coworking para trabalhar, toda uma estrutura de apoio dos serviços da Caixa de Assistência, e é um grande passo dado a favor da advocacia de Mossoró e do Alto Oeste. Nos próximos meses temos ainda muitas novidades para apresentar. Estamos concluindo a sede própria da subseção de Apodi. Nós temos duas subseções novas, Mato Grande, em João Câmara, e Apodi, que em Apodi nós estamos entregando inclusive a sede própria. É uma subseção nova, mas que já terá, a partir de maio, junho, a sua sede própria. Nós estamos numa fase de alto nível de atividade da ESA. A ESA se preocupa com o dia a dia do advogado, com o complemento técnico, as mudanças legislativas, as deficiências tecnológicas para uso dos PJEs, os campos de especialização de cada ramo da advocacia. E agora está indo além, nós fizemos agora o primeiro curso de educação financeira e investimentos para os advogados terem um bom encaminhamento na utilização do produto, do seu trabalho. Então estamos numa fase diferenciada da Escola Superior de Advocacia. Nós estaremos também nos próximos dias com uma caravana de inspeção ao funcionamento dos presídios. Nós temos dificuldade nos presídios do Rio Grande do Norte e estamos agora unindo não só a Comissão de Defesa das Prerrogativas, mas também a Comissão dos Advogados Criminalistas para fazer esse trabalho contínuo. Eu avalio que a gestão que vem sendo desenvolvida até esse momento tem conseguido um ponto de equilíbrio extremamente importante na valorização da advocacia. Eu acredito que cada vez mais os advogados têm o seu papel de defesa dos direitos de todos aqueles que têm algum problema jurídico, estão sendo acusados de alguma coisa, estão tendo algum dos seus direitos violados, bem defendidos no Rio Grande do Norte. Nós temos um procedimento de mútuo respeito com os tribunais,
nós não só temos um excelente diálogo, mas também, quando precisamos, nós adotamos as medidas mais corretivas necessárias para que se respeite o papel do advogado na sociedade. Em constante atenção às questões que envolvem direitos humanos e a influência no dia a dia da advocacia, a Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB promoveu o encontro virtual chamado Reunião Familiar para Migrantes no Brasil, Desafios e Perspectivas. Veja. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre desempenhou um papel fundamental na defesa das leis, da justiça social e da democracia em nosso país. Tem sido uma voz ativa na promoção do debate sobre questões cruciais que afetam a nossa sociedade. Esse webinar é um reflexo do compromisso contínuo da OAB em abordar temas complexos e relevantes, como as relações internacionais do Brasil, as migrações e os direitos humanos. Não iríamos nos omitir nesse momento em que a conjuntura atual é marcada por uma notável efervescência em decorrência de diversos conflitos que assolam diferentes países. Destacamos a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o conflito na faixa de Gaza e a crise no Haiti, todos caracterizados pela emergência de violência e pelo domínio do temor nessas nações. Essas crises refletem de forma direta sobre a questão migratória no Brasil, país reconhecido por sua inclinação acolhedora e no qual vivem há tempos, sejam como residentes, seja como brasileiros naturalizados, nacionais oriundos desses países conflituosos. Os desafios contemporâneos da jurisdição criminal em uma sociedade superconectada. Esse foi o tema do evento promovido pela Seccional do Distrito Federal. O debate tratou ainda do direito penal e dos avanços tecnológicos. Esse evento foi muito pensado para que a gente pudesse, de fato, trazer nomes da magistratura que não só tenham um vasto conhecimento técnico para falar do tema que escolhemos, que é um tema muito interessante, mas nomes da magistratura que respeitam de forma muito inclusiva a advocacia. Então, Marília, eu até aproveito, para também, nessa fala, aqui transmitir toda a minha solidariedade e dizer que, de alguma forma, esses nomes que nós convidamos para essa palestra, de alguma forma, também representam isso, porque são figuras do judiciário que recebem os advogados, que têm uma urbanidade acima do padrão, acima da média, com os advogados e a advocacia no dia a dia. Eu vim aqui trazer para vocês, amigos e amigas criminalistas, um olhar diferenciado, um pouco surpreso e muito perplexo do que é na vida real o Poder Judiciário, do que foi que eu encontrei lá. Eu lá andei 27 anos, mas eu não tinha a mínima ideia, ministro Neff, do que era, na verdade, o Poder Judiciário. Então, a pequena ajuda que eu quero dar a vocês, criminalistas que estudam tanto, não é assim? Numa segunda-feira, essa hora da noite, vocês estão aqui buscando conhecimento. Por isso que todos nós temos que saudar a doutora Marília, porque a advocacia criminal, ela é a advocacia de ponta realmente, a que tem que estudar, a que não tem hora, a que não tem... A gente não tem prazo, vocês, né? Agora eu tenho. Vocês não têm prazo suspenso no fim de semana, não tem férias, não é a advocacia realmente... de advocacia. Isso eu ainda posso falar, direito é penal, o resto é contrato. Isso é uma realidade, isso é verdade mesmo. Então, assim, é muito, muito importante nesse mundo conectado, nessa justiça virtual, que foi feita de forma muito abrupta por conta da pandemia. O CNJ tinha um plano de 10 anos de instalação da justiça virtual e foi colocado em pé em 6 meses. Então, muita coisa ainda não se adaptou para os dois lados. Para vocês na advocacia, para nós na magistratura. O Ministério Público, então, está muito longe da realidade do processo virtual.
Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!